E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desse é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, pessoal. Meu nome é Ediel Siqueira e é melhor ter amigo do que dinheiro na praça. Estamos aqui iniciando o nosso episódio número 47, trazendo um irmão, um convidado especial, nosso amigo pastor Rafael Pijama, para alguns que já conhecem. Ele que em suas pregações já fala até que no Recife é uma das segundas casas, né? Eu acompanho ali Eu as gosto mensagens, muito né? mesmo. Tudo bom, pastor? Graças a Deus. Privilégio estar aqui, viu? Obrigado pelo convite, pela confiança. É uma alegria poder servir de alguma forma. Vocês são um povo que a gente realmente tem no coração, tanto o povo recifense, quanto o povo, né, da Farol, a vida do pastor Anderson. Então é um privilégio poder estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Massa. Gente, olha, eu quero agradecer, olha aí. Quero agradecer a dica do meu brother, pastor Anderson, meu pastor, mentor da galera que produz o Cuscuzcast, porque ele fez esse meio de campo pra gente bater esse papo. Vamos bater um papo sobre amizade na diversidade, né? Tem muita coisa, às vezes a gente acha assim que o tema, mas eu tenho muitos amigos e tal, mas fica para escutar esse bate-papo, que vai ser muito legal. Antes de tudo, a gente já quer dizer que nesse momento nós não estamos pedindo mantenedores, a gente entende o momento de crise, a gente pede para que você invista em pessoas, invista na sua comunidade de fé para que ela possa investir em pessoas, né? E se acontecer de sobrar recursos, aí você fala com a gente no nosso Instagram, no direct, manda um e-mail para a gente no cuscuzcast@gmail.com e fique à vontade. Mas assim, cuide primeiro das pessoas. Tem parentes, tem vizinhos, tem colegas de trabalho, tem gente até que você não tem afinidade nenhuma, mas que está precisando nesse momento. É um momento difícil, entendeu? E vamos aí para esse bate-papo com o nosso brother Rafael Pijama. Pastor, fala um pouquinho sobre sua história para a galera aí que está ouvindo e não te conhece. Tá bom. Bom, eu me chamo Rafael Balestra Cassiano, e o meu apelido é Pijama, né? Muita gente acha que é sobrenome. Me deram esse apelido, eu tinha uns 13, 14 anos de idade, foi um amigo muito querido. Nós somos amigos até hoje, é uma amizade que nós somos amigos de barriga da nossa mãe, porque as nossas mães já eram amigas, né? Então eu não tenho nem jeito de brigar com ele pelo apelido. Na época disseram para mim que se eu aceitasse, não pegaria, e isso já faz, acho que 19 anos, né? Então, infelizmente, pegou e eu aceitei. Já tentei mudar um tempo atrás, agora recente, eu mudei meu nome no Instagram. Um tanto de gente veio reclamar, alguns deixaram de seguir, gente mandou mensagem assim: rapaz, estou vendo um tal de Rafael Cassiano curtindo foto minha aqui, quem que é esse cara? Volta lá pro Rafael Pijama. Então, né, mas meu nome é Rafael Cassiano. Eu sou casado com a Iana, é a minha parte bonita, e tenho 2 filhos maravilhosos. O Vitinho vai fazer 5 anos em outubro, e a Aurora, que vai fazer 2 anos daqui 15 dias. E tem sido uma jornada maravilhosa em família. Esse tempo de pandemia, né, tem sido muito abençoador no sentido do nosso núcleo familiar. Foi muito bom para a gente aparar as nossas arestas, a gente melhorar a nossa relação. Então, tem sido um tempo assim maravilhoso em casa. Também pastoreio na igreja Sal da Terra, aqui em Goiânia. É uma igreja que o pastor Paulo Júnior plantou, né? A gente não pastoreia na mesma igreja, muitas vezes algumas pessoas acham que sim, né? Mas não, eu pastoreio na Sal da Terra 90, ele pastoreia na Sal da Terra Alphaville. Eu pastorei junto com amigos muito queridos, como o Marcão. Eu tenho o privilégio, né, de ter como minhas maiores referências os meus amigos, né? Então, sem dúvida nenhuma, o Marcão e o Paulo Júnior são as minhas maiores referências ministeriais, também de paternidade e como maridos. E eu tenho o privilégio de caminhar com esses homens, né? Então é isso. Eu sou formado em marketing, né? E eu não tenho um curso oficial de teologia. Eu fiz uma pós em Teologia e Transformação Social, que o Ministério Sal da Terra tem, em parceria com a FLAM.
Eu sou de tempo exclusivo no Ministério há em torno de 5 anos, 4, 5 anos. Eu era representante, sempre trabalhei como representante desde os 18 anos, trabalhava viajando muito. Depois comecei a trabalhar tempo parcial e a demanda ministerial nos engoliu, tem aí 4 a 5 anos, então já tem aí esse tempo que a gente está de dedicação exclusiva na igreja. Então, basicamente é isso. Eu também faço parte do movimento Mosaico, mas eu acho que a gente vai poder falar mais um pouco sobre isso mais adiante, senão eu fico aqui falando sozinho muito tempo. Não, mas fique à vontade. Olha, vocês já deram para perceber que ele está falando de amigos que ao mesmo tempo são parceiros de missão, que ao mesmo tempo são parceiros de vocação, que ao mesmo tempo são parceiros no mesmo ministério, né? Como que... E assim, quando a gente falou sobre amizade, é engraçado que o pastor Anderson falou assim, olha, cara, fale com ele é o pastor da amizade, é o pastor amigo. Ele falou assim, e a gente começou a rir, ele disse assim, olha, ele é um pastor amigo, eu lembro que, e assim, olha, só Deus, só Deus, só Deus, a turma do Cuscuz Cast e o pastor Rafael sabe como foi difícil pra gente conseguir gravar esse bate-papo. E ele fica rindo, que ele já sabe como era, né? Ele viu como é o negócio. E é engraçado que teve uma hora que ele fez, meu irmão, você quer deixar para semana que vem? A gente teve que adiar para uma semana essa gravação, eu terminei tudo. Quando eu desliguei, eu virei para a turma, virei para minha esposa, virei para a Júnior e fiz, rapaz, esse pastor é muito fofo. Porque ele é muito gente boa, pô. Cara, tá muito tranquilo, velho. Eu aqui estressado, tentando resolver, e ele tranquilo aqui. Mas, pastor, como foi que você começou a valorizar essa questão da amizade como algo tão importante na sua vida, como algo que você leva como um estilo mesmo de vida, né? Como surge Legal. isso? Excelente, assim, sua pergunta, assim, para mim, né? Porque eu gosto de responder sobre isso. Eu tenho uma história, né, que me inspira nessa coisa da amizade, é uma história familiar. No dia do meu aniversário de 11 anos, meu pai sofreu um acidente gravíssimo. Ele era representante também, trabalhava viajando, e ele estava voltando para o meu aniversário e sofreu um acidente de carro que deixou ele muito grave, né? Ele ficou em coma 3 meses, ele ficou cadeirante por 1 ano e meio, ele teve várias fraturas, mas o principal foi que ele teve um traumatismo craniano, então ele perdeu, né? Na época ele perdeu a memória 100%, ele não lembrava de mim, não lembrava da minha mãe. Depois ele começou a ter uma certa confusão, né? Assim, eu tinha um irmão bem mais novo, nós temos 8 anos de diferença, e na época eu tinha 11 e ele tinha 3, né? E ele dizia que lembrava do Tiago e não lembrava de mim, né? E aí era uma confusão, porque a gente não sabia se na verdade ele lembrava era de mim naquela idade, o que ele não lembrava. Bom, o fato é que meu pai ficou numa situação grave, era a minha mãe, uma criança de 11 anos, que era eu, e meu irmão de 3 anos em casa. E como ele ficou cadeirante por muito tempo, a gente tinha que colocar ele na cadeira de banho, né? E tal. E nesse período, por mais de 1 ano, ele tinha ali em torno de 2 amigos que iam lá em casa todos os dias. Não interessava se era sábado, se era domingo, se era feriado, se era férias. Era todos os dias. Eles iam lá em casa por volta das 7h30 da manhã. Ajudava a gente a colocar meu pai na cadeira de banho, minha mãe dava banho e depois ajudava a gente a colocar ele de volta na cama. E eu me lembro que um dia eu me peguei assim pensando que quando eu crescesse eu queria ter amigos como os que o meu pai tinha, né? E hoje eu avancei, como diz um amigo meu, porque hoje eu não quero simplesmente tê-los, né? Hoje a minha aspiração é ser amigo como os que o do meu pai eram, né? Então, essa minha história com a amizade, ela é forte nesse sentido. Eu acho que também os meus pais sempre tiveram amizades fortes, né? Os meus pais têm amizades de 30, 40 anos, e isso hoje em dia é uma raridade. Hoje em dia as pessoas têm uma amizade de 1 ano, é como se elas fossem amigas há 30 anos, mas quando aparece um problema pequeno, elas desfazem esse compromisso como se a amizade tivesse começado há 2 horas atrás, 1 hora atrás. Então é uma esquizofrenia, né? Porque há uma intensidade que talvez uma amizade de 1 mês ou de 1 ano parece de 10 ou de 30 anos, mas ao mesmo tempo ela não sobrevive a um estresse, né? Ela promove, ela gera, ela sofre, na verdade, uma ruptura, como se aquela amizade fosse sido feita ontem. Então, essa é uma coisa que me inspira, né, na minha família. Tanto os meus pais quanto os meus tios têm amizades muito longas.
E eu sempre almejei isso para minha vida, né? Teve uma época na minha imaturidade que eu queria tê-las. Hoje eu quero oferecê-las, né? Hoje eu quero ser amigo para as pessoas como aqueles amigos que me inspiraram a querer ser essa pessoa hoje. Então, é daí que vem, né? Aí é claro, essa é a minha perspectiva da carne. Essa é a minha história, isso é o que Jesus permitiu eu viver. Mas aí depois também eu coloquei esse óculos da amizade, né? E comecei a perceber nas escrituras toda essa ênfase da amizade. Então, para começar em Gênesis, que Deus não nos fez para viver sozinho. Então, quando Deus vai criar a gente, isso é interessante, né? Porque tudo que Deus cria, em termos de coisa, é fruto do seu poder. Então, quando Deus vai fazer, ele fala assim, haja, haja, haja. Então, ele disse, haja luz e houve luz, e as coisas foram acontecendo. Quando ele vai fazer a gente, ele usa outra expressão. Ele usa formar e ele usa façamos. Então, é uma coisa mais artesanal e é uma coisa feita em reunião, né? Então, uma coisa era assim, ele só ia apontando e a coisa ia acontecendo. A outra não, ele convocou o conselho da Trindade e ele falou assim, olha, vamos fazer, vai ser fruto da nossa relação, ou seja, a relação é uma parte intrínseca da nossa vida, a gente não consegue viver sem ela, porque nós somos fruto dessa relação de três pessoas. E aí a gente não é expressão do poder, né? A gente é expressão da vontade. Então Deus falou, haja para tudo, mas ele disse em relação a nós, façamos. E depois ele, para deixar evidente, porque às vezes a gente não perceberia, né, que nós somos fruto de uma relação e a gente é relacional, ele foi lá e falou assim, eu fiz tudo e vi que é muito bom, mas tem uma coisa que eu estou vendo que não é boa. E essa coisa é um homem solitário, né, uma pessoa sozinha. Então a gente não foi feito por isolamento. Existem pesquisas, né? Isso é importante a gente dizer aqui, conversando sobre amizade. Tem pesquisas que dizem, se não me engano, em 2018 saiu uma matéria lá nos Estados Unidos dizendo que o isolamento entre jovens já estava sendo considerado uma epidemia, um problema de saúde pública. E a gente tem também pesquisas que dizem que cidades como lugares assim como Manhattan ou então até a Suécia toda já tem mais de 50% da população que vive solitariamente, pessoas que moram sozinhas, que não têm vínculos relacionais profundos. Se a gente for também olhar outra pesquisa que acontece concomitantemente, são países onde o índice de depressão é alto, o índice de suicídio é alto. Então, a gente pode pressupor, é lógico que eu não estou aqui dizendo que essas pesquisas quiseram se cruzar, eu estou interpretando as pesquisas, né? Mas eu poderia supor que, então, o isolamento vai promovendo uma doença emocional, né? Então, se eu pego essa matéria dos Estados Unidos sobre os jovens dizendo que isso era uma epidemia, se eu pego dados como esse de Manhattan e da Suécia, que 50% da população vive solitário, e esses mesmos lugares têm alto índice de burnout, de ansiedade, de depressão e de suicídio, então pode ser que tenha uma coisa ligada na outra. Então a gente foi feito para a relação, então a gente precisa aprender a se relacionar de maneira saudável, compromissada e duradoura, porque já que a gente foi feito para isso, então vamos aprender, né, como é que vive isso. Pois é, pois é. Você falando dessa questão da história do seu pai, é interessante, que eu lembrei muito daquela passagem dos 4 amigos que tinham o outro amigo lá, coxo, que os caras estavam atrás de Jesus ali. E de repente eles viram na janela de uma maneira extremamente inusitada. A gente às vezes, né, tem a maneira de olhar na Bíblia e achar que, não, tá de boa. Para quem já viu jumento falar e carruagem de fogo na Bíblia aqui ser citado, colocar um cara pela janela é normal. Não é. Nos dias de hoje não seria normal. Imagine lá. Foi uma engenharia louca. Pois é, e você vê até que ponto a amizade, né? Até que ponto. E é interessante muito que bom a gente, esse exemplo. Né, você falou aí também da questão do Gênesis. E muitas vezes a gente usa o texto não é bom homem estar só na questão da relação homem e mulher, da relação marital, né? E não é isso, é muito mais profundo, né? É muito mais profundo. Eu preciso de um outro, né? Basicamente era isso ali, que eu preciso de um outro que seja, inclusive, totalmente outro, né? Porque isso é uma coisa também que Jesus quis garantir para nós, né? Ali, quando Paulo vai escrever em Efésios, né? Então, a unidade que a gente busca não é uniformidade, né? O grande desafio da igreja
é viver a unidade na diversidade, é garantir que o outro seja totalmente o outro. E eu não feri isso, né? Então, não é fazer robôs, não é uma relação de iguais, mas é a gente ir no extremo do que essa tensão pode ir, né? Esticar essa corda. Então, Paulo vai usar essa imagem, né? Então, o auxílio de todas juntas e ligaduras, ou seja, aquilo tem que estar bem amarrado, tem que estar firme, né? Quem tem joelho fora do lugar sabe o que eu estou falando, como quando uma ligadura não está funcionando direito. Aquilo precisa estar ajustado, mas para estar ajustado é tenso, né? Se você tem um tendão frouxo, o seu joelho fica deslocando. Por isso que ele tem que estar esticadinho, ele tem que estar tenso. Então, nem sempre a tensão relacional entre nós é ruim, porque ela está provando para nós que o outro está sendo totalmente outro e eu estou sendo eu mesmo. Então, Deus garante para nós uma certa não, né? Ele garante uma autenticidade na nossa amizade. Isso livra a gente, por exemplo, de relações doentias, de codependência, da gente às vezes também criar personagens, né? Eu fico vendo algumas relações na rede social e não é uma relação, porque na verdade não existe relação entre personagens. Não há autenticidade, porque um está apresentando a imagem para o outro que o outro quer ver. Aquilo não é ele de verdade, né? Então, a gente, para ser amigo, a gente tem que se desvestir do personagem. Tem que ter autenticidade na nossa relação. A gente precisa ser totalmente nós e o outro precisa ser totalmente o outro. E eu tenho que dar conta dessa conta. O sábio vai dizer em Provérbios, né, que como um ferro afia um ferro, um amigo afia o outro amigo. E aí volta naquilo que você falou da visão romântica que às vezes a gente tem das escrituras, né? Essa não é uma visão romântica. Um ferro com outro ferro está dizendo sobre atrito. Está dizendo sobre arrancar pedaço. Quando um ferro está afiando outro ferro, aquilo está esquentando. Mas, ao mesmo tempo, aquilo está deixando um corte mais preciso. Então, uma amizade, que é como um ferro afia o ferro, ela é precisa, ela é pontual, ela vai garantir que cada um está na plenitude do que ele pode ser. Então, um dos ferros está plenamente afiado, mas o outro também está, porque eles estão ali se atritando, né? Então é isso, aquele texto lá de Gênesis está dizendo para nós que a gente não foi feito para viver sozinho, e isso transcende mesmo a vida do matrimônio com a minha esposa, né? Porque depois a gente vai ver também que esse matrimônio simboliza o matrimônio de Cristo com a igreja, e a igreja somos todos nós, né? E aí nós estamos tudo lá, homens, mulheres, crianças, jovens, né? Se relacionando. Pois é, você falou aí dessa questão de amizade na diversidade. Pronto, esse é um pontozinho bem interessante, né? Porque a gente está passando por um momento, eu desisti de falar que é nacional, é internacional, de muita polarização em tudo, parece que é em tudo, né? A gente tem uma dificuldade de estar no meio, e se você é no meio, você é o isento. Isento. E ser isento também tem o seu lado pejorativo por parte das pessoas. Como, na sua opinião, a igreja, e aí a igreja, a gente fala de pessoas, ela deve agir nessa questão da diversidade? Porque eu já vi igreja dividir mesmo por causa de opiniões políticas. Ou então quando a coisa está acalmando, aí chega a pandemia e parece que as feridas que não foram saradas se expuseram todas de volta, porque uns acham que deve ter uma ação assim, outros assado. Enfim, como é que você entende que a igreja deveria se comportar ou pode se comportar para enfrentar essas dificuldades na questão da diversidade, né? Bom, o nosso maior inimigo é a gente mesmo, né? O homem é mau, né? Assim, nós somos maus, e sempre que a gente tem que salvar alguém, a gente salva a gente mesmo. A gente, né, a gente que é da teologia mais reformada, a gente crê na doutrina da depravação total do homem. É por isso que a gente não crê que a gente é livre. Então eu sei que é um assunto polêmico, né, mas eu poderia dizer que a gente crê no arbítrio, só não crê que ele é livre, porque ele é escravo de mim mesmo. Toda vez que eu tiver que decidir, que é arbitrar, né, eu vou decidir por mim mesmo.
Então, o nosso problema nas relações somos nós. A gente é que limita. E aí, nesse sentido, a gente precisa dizer uma palavra, assim, que eu acho que ajuda a gente, que é disposição. Relacionamento, seja ele na esfera da amizade, do namoro, que vai se tornar casamento, relações profissionais, ela precisa de disposição. Se você não tem disposição relacional, você não vai sobreviver a um mundo tenso como o que a gente vive. Você vai romper relações o tempo inteiro. E é uma ilusão sua você achar que você vai conseguir manter por muito tempo uma relação que parece muito com você, porque em algum momento um de vocês dois vão querer se salvar. E aí alguém vai largar o barco. Então, assim, não tem expressão de amizade pior. Eu já ouvi isso, inclusive, de mestres, gente que a gente admira, né? Mas não tem expressão pior do que a pessoa que diz assim, não, eu vou sair do barco para gente manter a amizade. Eu falo assim, poxa, mas o barco está afundando, você vai largar o outro lá afundando, falando que você está salvando a amizade, você está matando o cara, você vai manter amigo de quem? Então a gente vai usando umas expressões sem pensar muito sobre elas, né? E no fim, lá no fundo, a gente está salvando a gente mesmo. Então eu acho que na verdade isso diz para nós do pouco valor de Cristo que nós temos em nós e nas nossas relações. É importante a gente lembrar, já disse um grande teólogo, eu atribuo essa frase ao Bonhoeffer, mas eu não tenho certeza se foi ele, né? Mas eu acho que foi ele que disse que Jesus não é mediador somente entre Deus e homens, né? Mas também entre homens e homens. Então Jesus está mediando a nossa relação. E se a gente tem isso em vista, o que isso me ajuda? Isso me ajuda no meu imaginário, por exemplo, numa relação com uma mulher, se eu estou imaginando ela nua na minha conversa com ela, porque se Cristo está no meio dessa relação, então eu estou ferindo Cristo quando eu olho dessa forma. Na verdade, é o contrário, né? Se eu olho Cristo através dessa relação, é impossível eu imaginar algumas coisas com essa irmã. Jogando para o outro lado, né? Se Cristo está mediando a minha conversa com uma mulher, ela vai medir a forma como ela cruza as pernas na conversa comigo, a forma como ela apresenta o seu decote na conversa comigo, etc. Então isso envolve mentira, traição, fofoca, né? Então vamos tirar a questão dos sexos opostos aqui, né? Mas um homem conversando com um homem, dois amigos, se Cristo está mediando aquela relação, isso diminui os superlativos, né? Porque, como diz, às vezes não é mentira, é só um aumento, né? Mas Jesus, se ele está ali mediando aquela relação, ele está regulando tudo isso que eu estou dizendo. Então, para a gente ser agora explícito no que eu estou querendo dizer, é que se a gente tem divisões por questões políticas, quer dizer que o Bolsonaro, para nós, talvez, é mais importante do que Cristo na nossa relação. Ou quer dizer que o Lula é mais importante, né, para não ficar aqui só de um lado, né? Quer dizer que o Lula é mais importante do que Cristo na nossa relação. Então é muito triste, inclusive, perceber como a igreja se une em momentos políticos, seja para um lado do braço ou seja para outro lado do braço, e não se une para as outras coisas. Isso quer dizer que um candidato político está tendo mais influência sobre nós do que o Espírito de Cristo. E eu quero concluir essa fala, que pode parecer que não é prática, mas tem muita coisa nas escrituras que ela é para meditar, para ela ir entrando no coração e criar raízes, né? Jesus, quando usa aquela parábola da semente, ele fala disso, que a semente que vai dar muito fruto é aquela que encontra raízes profundas. E uma árvore de raízes profundas, ela demora bem mais para sair na parte aparente, né? Então, às vezes, a gente fica muito pragmático, querendo assim, qual o passo 1, passo 2 e passo 3, né? Para eu não causar divisões. Ora, ter Cristo como mediador da relação, vai pensar sobre isso. Mas o que eu disse que eu ia concluir é termos os interesses de Cristo na nossa relação. Em Filipenses, no capítulo 2, Paulo está escrevendo uma carta de saudade, né? Assim, ele está com saudade dos seus amigos, é uma carta da alegria, é um povo que ele ama. E eu tenho uma pregação nisso, que eu inclusive preguei em Recife, lá na igreja de Candeias, que fala sobre a alegria que é renovada pela amizade, né? E aí tem um dos pontos que é esse, é a alegria de ter os interesses de Cristo na amizade.
porque Paulo vai dizer como é que Jesus é na relação, né? Que ele não tem por usurpação ser igual a Deus, ele desce às partes mais baixas da terra, ele se humilha, ele deu a vida. Ele diz também, né? O próprio Jesus diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida em favor dos seus amigos. Então, o tipo de amigo que a gente tem que querer ser, aquele povo que tem o Espírito Santo, é o tipo de amigo que tem os interesses de Cristo na relação. Um tipo de amigo que Paulo recomenda lá, quando ele vai dizer de Timóteo e Epafrodito, ele vai dizer assim, olha, eu quero enviar Timóteo para vocês, porque eu não conheço ninguém que tenha o interesse por vocês que ele tem. Ele vai dizer que os outros tinham interesse no que as pessoas tinham, mas esses tinham interesse em quem as pessoas eram. Né? Paulo também, quando ele vai recomendar a si mesmo, numa outra carta, ele diz, olha, eu não fui até vocês procurando o que é vosso. Eu fui a vocês querendo a vós, né? Então, quem tem os mesmos interesses de Cristo na amizade, ele é livre de si para se entregar a alguém. É o que Paulo está referendando Timóteo e Epafrodito nessa carta, né, de Filipenses capítulo 2. Ele vai dizer, olha, eles têm os interesses de Cristo na amizade com vocês. Não estão preocupados com os próprios interesses. Eles estão preocupados com vocês. Então, se a gente tiver os interesses de Cristo, aí a gente vai medir se a gente abandona a pessoa, se a gente não abandona. Eu não sei se eu estou falando aqui muito tempo já sozinho, né? Mas eu tenho um outro exemplo. Tem um outro exemplo que me marca muito. É um dos que mais me marca. São os primeiros encontros de Jesus depois da sua ressurreição. São 6 encontros dele depois da ressurreição. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Ali é muito interessante. Paulo vai narrar a agenda de Jesus, né? Então isso é muito legal de perceber, assim. A pessoa acabou de vencer o maior de todos os inimigos. Ninguém fez isso na história. Aí ele está agora num corpo totalmente novo, que tem marcas do passado, mas que funciona diferente, né? Porque também o texto bíblico diz que ele entrou na casa sem abrir a porta. Eu não sei como é que isso funciona. Ele entrou nessa casa, mas ao mesmo tempo Tomé encostou nele, tinha cicatriz. Então, olha que loucura. Jesus está experimentando algo que ninguém nunca experimentou. E aí eu penso, né, assim, poxa, eu estou agora nessa condição, nesse corpo, acabei de vencer o maior de todos os inimigos, qual é a minha agenda? Eu vou esfregar na cara de Satanás, que ele perdeu, eu vou experimentar esse corpo, né? Mas Jesus, graças a Deus, é muito melhor do que nós, né? O Cristo, né, que é o ressurreto, ele tem uma agenda muito diferente. A agenda de Jesus é uma agenda de encontros, né? E isso é importante para a gente entender o valor da amizade e do encontro. E aí Paulo narra lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que Jesus apareceu primeiro a Pedro, depois aos 11, depois apareceu a mais de 500 irmãos, depois apareceu a Tiago, depois apareceu aos apóstolos e depois apareceu a Paulo. E Paulo narra, né, como alguém que nasceu fora do tempo. Eu acho que são 6 encontros da ressurreição. E aí, às vezes, a gente lê, volta naquela coisa que a gente falou de olhar para a Bíblia de forma romântica, né? Jesus não foi encontrar com Pedro, seu amigão. Jesus foi encontrar com Pedro, seu traidor, que tinha negado 3 vezes, que disse que faria de tudo por Jesus. Falou assim, eu daria a minha vida pelo Senhor. E aí Jesus ainda avisou ele, falou assim, ora Pedro, Satanás está pedindo a sua vida para peneirar, e eu estou intercedendo por vocês e vocês estão dormindo enquanto eu oro. E aí Pedro falou assim, que isso, eu dou a minha vida pelo Senhor. E segundos, né, momentos depois, ele nega o Senhor 3 vezes, não é uma coisa assim, um acidente, né? Tipo assim, eu neguei uma vez por força da pressão. Não, foi 3 vezes. E eu imagino, assim, né, o que esse encontro produziria se fosse um encontro nosso. O que a gente pediria de conta, né, como amigos. Então, tudo bem, tá aí você, o Anderson, achando que eu sou um bom amigo. Mas provavelmente, se fosse eu no lugar de Jesus, no meu encontro com Pedro, a primeira coisa que eu falaria com Pedro seria, eu te avisei. Frase de mãe, né? Eu falo assim, Pedro, eu te avisei. Você não me deu ouvidos, né? Ou então, ia encontrar com Pedro, dar aquela olhada bem sarcástica para ele e falar assim, ia dar a vida por mim, né? Ou senão aqui na terra da gente a gente ia falar assim, fala aí, seu fuleiro.
né? Fuleiro é o cara que apronta com o outro, né? Então, é um fuleiro, velho. Né? Quer dizer, não quero papo com você, né? E aí é interessante porque nesse encontro, Paulo narrando esse encontro, ele diz que não teve nada disso, né? Foi uma conversa sobre amor e sobre redenção. Então, do mesmo jeito que Pedro negou 3 vezes, Pedro também teve a oportunidade de dizer que ama 3 vezes. E aí qual foi a grande missão de Jesus para Pedro, né? Cuide dos seus irmãos, ou seja, desenvolva seus relacionamentos, lembra que eu estou mediando as relações, faça, né, dos seus irmãos amigos, né? Isso é importante também da gente entender, viu, como povo de Deus. Todo mundo que tem irmão em casa sabe o que eu estou falando. Nem todo irmão é amigo. E eu não estou falando que configura-se um inimigo. Não, às vezes só não tem intimidade. Quantas casas eu conheço que são 2 irmãos, têm o mesmo sangue, estão juntos, choram junto, mas eles não são amigos. Eles não repartem a vida, não compartilham sonho, essas coisas. Então, a gente precisa entender que no ambiente da igreja, os amigos não estão dados, eles vão ser construídos. O que está dado é a irmandade. Então, quem chama Deus de pai não escolhe irmão. Então, irmão é o que está dado lá. Não interessa se você gosta ou se você não gosta dele. Agora, o desenvolvimento da amizade, tornar irmãos em amigos, é um trabalho intencional. Eu tenho que ir em direção aos meus irmãos e torná-los meus amigos. E quando Jesus, então, encontra com Pedro, ele fala isso, né? Cuide dos seus irmãos. Vai lá e entenda que vai ter gente que você não vai gostar, mas se você me chama de pai, você não vai poder escolher quem que é seu irmão. Tem outros encontros, né, que eu estava falando. Então aí depois ele encontra com os 11, e não são seus 11 amigão que ele está com saudade, são 11 omissos, 11 pessoas que não estavam com ele no seu momento mais difícil. Depois ele aparece a mais de 500 irmãos e é um ato de misericórdia para todo mundo, porque naquela época se você fazia alguma coisa na frente de 2 ou 3 pessoas, aquilo era uma verdade estabelecida, mas como Deus não sabe brincar, ele vai e aparece na frente de 500 logo. Depois ele aparece a Tiago. Esse encontro é super significativo, porque Tiago era o irmão de Jesus. E os melhores comentaristas vão dizer que Tiago só creu que Jesus era o Cristo depois desse encontro. E Jesus podia ter, né, assim, tirado satisfação de Tiago. Fala assim, Tiago, eu te disse tantas vezes, você não creu. Você viu tanta coisa e você não creu. Mas não, eu acho que Jesus, né, é um encontro da misericórdia, assim. Provavelmente é aquele pensamento assim, Tiago, eu sei, a gente nasceu da mesma mãe, a gente ajudava o papai na carpintaria, você me viu indo no banheiro, né, tendo dor de barriga, essas coisas, então é difícil mesmo. Então estou aqui agora. Talvez não era difícil para ninguém, igual era difícil para você entender que eu sou o Cristo. Eu estou aqui, né? Então Jesus é um homem tão bem resolvido, né, assim, o Cristo, e é o que a gente aspira, é o que a gente quer. Que ele, quando encontra, não encontra para tirar satisfações, não encontra para dizer quem está errado, não encontra para balancear erros e acertos. A gente é que faz isso. A parábola do filho pródigo, por exemplo, né? O filho pródigo que foi e volta quer acumular débitos com o pai. Então ele planeja um discurso, né? Eu sei que eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não me aceita como servo. O filho mais velho quer acumular créditos, quer dizer para o pai, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ambos querem quitar uma conta, mas o pai ali que configura, né, o nosso pai, Deus, ele não está nem aí para essa conta, ele não está numa conversa de erros e acertos. É uma questão de filhos ou não filhos. Então, quando a gente vai para a relação, a gente tem que ir mais livre dessa coisa de quem acertou, de quem errou. A gente tem que ir com a seguinte questão: há disposição para a relação? Se há disposição para o perdão, se há disposição para a reconciliação, então a gente tem disposição para continuar, porque Jesus chamou a gente para o ministério da reconciliação. E as pessoas não estão vendo isso no nosso meio, né? Eu já estou quase pregando aqui, vou fazer apelo. Mas não, tá ótimo. Eu encerro dizendo que Jesus deixou para nós a maior ferramenta evangelística que eu considero, assim, na minha opinião, que é a nossa amizade. Jesus falou, né, que quando os discípulos ficaram em crise, assim, mas como é que o mundo vai saber que nós somos seus discípulos? Como é que o povo vai ver Deus, né? Vai saber que Deus existe? Aí Jesus falou assim, olha, quando vocês se amarem verdadeiramente,
o mundo verá quem Deus é. Então, se o nosso país não consegue ver Deus, é porque a gente não está se amando verdadeiramente. Então, assim, se a gente que tem a mesma fé, o mesmo Cristo, foi redimido pelo mesmo sangue, tem o mesmo Espírito, e a gente não consegue se amar, não consegue resolver as nossas diferenças, não consegue ter disposição na nossa diferença, porque tem diferença nossa que nunca vai ser resolvida aqui. Mas a pergunta é, a gente tem disposição de viver com essa diferença? Eu tenho um conselho na minha igreja lá, que eu tenho um irmão de 75 anos lá, eu tenho 33. Você acha que a gente tem intenção ou não? Todo dia, toda reunião. Mas a gente está disposto. Tem coisa nossa que nunca vai resolver, vai continuar achando que é do jeito que ele acha, eu vou continuar achando que é do meu jeito. Mas ele não tem dúvida que eu sou crente, que eu amo a igreja, que eu amo a vida dele, que as netas dele me amam. E eu também não tenho dúvida que se eu for 1/3 do pai que ele foi, do marido que ele é, e etc., eu estou feliz da vida. Então, a gente tem um lastro afetivo. Isso é outra coisa que falta para nós, construir lastro afetivo, viajar junto, sonhar junto, misturar nossos filhos. Então, hoje eu tenho muito amigo do Mosaico que se a gente romper na nossa amizade, é um problema grave. Por quê? Porque as nossas esposas são amigos, os nossos filhos são amigos. Então, não dá para a gente brigar. Porque senão eu vou ter que explicar para o meu filho que a gente não vai ver mais o tio fulano de tal. Eu vou ter que falar com a minha esposa que não é para ela conversar mais com a fulana de tal. Está envolvendo um tanto de gente. Então, misturar as famílias na nossa amizade ajuda a gente a manter a amizade, a fazer mais conta na hora de romper com as pessoas. O fato das igrejas racharem por questões políticas dizem que a gente não tinha lastro afetivo. A nossa relação estava superficial, era uma ilusão. Na verdade, a gente não vivia igreja. Porque, rapaz, romper com a igreja é romper um casamento, é luto, fica parte de nós naquele lugar. Tem história, tem lastro, tem afeto, tem memórias inesquecíveis. Então, se isso aconteceu com facilidade, que bom então. É sinal que aquela pessoa não era igreja com a gente como a gente crê como igreja. Que bom que eu estou falando assim, bem extremista, né? Porque é muito triste. Mas eu estou dizendo que só evidencia algo que já estava lá. Relações superficiais, utilitaristas, que não têm profundidade, né? Então, o clamor da amizade, da gente fazer isso intencionalmente, da gente perdoar traições, como foi Jesus com Pedro, a gente renovar a disposição com gente que é omisso com a gente em momento que a gente precisava. Quantos de nós, no momento de reunião, que se a pessoa fizesse uma intervenção a nosso respeito, ela salvava a gente, aí ela fica omissa. Quantos de nós, por exemplo, já não apresentamos sonhos para as pessoas e elas ficaram incrédulas a nosso respeito? Eu sonho em fazer isso, eu sonho em ver aquilo. Ninguém crê, como Tiago. Mas Jesus vai lá, encontra com 11 omissos. Jesus vai lá, encontra com o incrédulo, que era Tiago. Jesus vai lá, encontra com um homem que acha que está fora do tempo, que viu o apedrejamento de Estevão. Volta lá em Paulo. Uma pessoa que talvez nunca seria encontrada. Nós temos essa disposição de encontrar com traidores, omissos, incrédulos, gente atrasada, como Paulo, né, que fala assim, pô, fulano já tinha que estar aqui há muito tempo, eu desisto dele. Né? A gente tem essa disposição. Então, acho que Jesus, né, Jesus nos dá o modelo da amizade. A gente olha para ele nesses encontros, a gente percebe esse modelo, a gente olha para ele nessa ênfase de como o mundo vai ver Deus e percebe que a gente tem que se amar verdadeiramente. E a gente olha para todos os escritos, né, das Escrituras e percebe que se a gente tiver os interesses de Cristo na amizade, como era o caso ali de Timóteo e Epafrodito, que a gente citou, a gente vai conseguir ter relações profundas, amizades verdadeiras, né, e testemunhar para a sociedade laços, vínculos duradouros. Né? Verdade, é verdade. Olha, você falou aí sobre a questão do mosaico. O que é a mosaico? O que é o movimento mosaico? Como surge essa ideia? Então, o mosaico ele é fruto de 3 indignações. Né? Ele começa aqui na nossa igreja local. Na época eu estava longe de ser um pastor, né? Assim, de tempo exclusivo, etc. Até de ser pastor mesmo, de ter esse nome. Eu era bem mais jovem e a gente tinha um sonho que era baseado nessas 3 indignações, que era o fato de a gente não conseguir fazer coisa junto como igreja,
A gente perceber grandes líderes que a gente admirava caindo na fé, e a gente percebia que tinha um problema anterior a essa queda, que era fragilidade relacional. Então não havia profundidade nas relações suficiente para, às vezes, segurar essa pessoa ou confrontá-la no seu orgulho antes da queda. E às vezes, né, o confronto vinha depois da queda, e a gente precisa ir tratando um ao outro antes que as coisas aconteçam. E a terceira indignação era que a gente viu um gap muito grande entre as gerações, né? Então, os líderes que despontavam na sua juventude, hoje, né, naquele tempo, hoje nem tanto, mas quando a gente começou o movimento, eles eram ainda os mesmos líderes de referência. E nenhum problema com isso. O problema é que a próxima geração, depois deles, estava muito longe. E longe também de ter a influência como as que eles tinham, né? Então a gente criou o movimento para responder a essas três indignações. Ou seja, nosso objetivo era conseguir fazer coisas juntos, era ter uma liderança saudável, né? Amizades, né, entre líderes, desenvolver amizades entre líderes para a gente acabar bem a nossa jornada, o nosso ministério. Já não queria acabar mal, como a gente viu tanta gente que começa bem e acaba mal. E a gente queria encurtar a distância geracional, a gente trazer mais gente de idade perto para a influência, para o protagonismo, né, para ser profético, né, não no sentido da adivinhação, mas profético no sentido do anúncio, do confronto, do desconforto, daqueles que transtornavam o mundo, né, que era o que dizia lá em Atos. Então o Mosaico é um movimento relacional para a unidade. E a gente usa relacional antes, né, de unidade, porque a gente crê que essa unidade na diversidade, que a gente já conversou aqui, ela só é possível com relações muito bem construídas, né? Então, se a gente tiver relacionamentos frágeis, eles não suportam a nossa diversidade. Por isso que a gente crê mesmo num movimento relacional para a unidade. Então, basicamente, o Mosaico trabalha é esse vínculo das relações. E isso já diz, né, da dificuldade do Mosaico ser traduzido publicitariamente, por exemplo, porque publicizar relações é um negócio muito esquisito, né? Então, a gente não tira foto de todo encontro, de todo café, da print de toda ligação de 50 minutos, 1h30, 20 minutos que a gente faça pelo Brasil inteiro, né? Mas isso acontece todo dia. Todo dia tem gente que crê no que a gente crê, cuidando de pastores, de amigos, de lideranças no Brasil inteiro. Hoje não tem nenhum estado que a gente não conheça pelo menos uma pessoa, e tem vários lugares no mundo, né, que a gente conhece. Então a gente tem relação em Portugal, na Espanha, na Suíça, na Itália, na Inglaterra, na África do Sul, nos Estados Unidos, em algumas regiões. Então são amigos, né, espalhados. O que liga a gente é a amizade. O Mosaico nem existe, né? Ele não tem CNPJ, não tem conta bancária. O Mosaico é uma página de Instagram, internet e Instagram, Facebook e YouTube. Nada mais do que isso, né? Aí tiveram algumas coisas também que surgiram como um fruto dessa relação, porque toda relação produz fruto, né? É natural. Então a gente produziu livro, né, como o Ortodoxia Integral, que o Pedro escreveu nessa plataforma. De ler esse livro. Eu tô aflição de ler. Então tem ele na Semente Livraria. Acho que é a única livraria que está tendo. É uma livraria aqui da nossa igreja. Tem também o Igreja Sinfônica, né, que foi outro livro também produzido por amigos do Brasil todo, que tem Marcos Almeida, Guilherme de Carvalho, o Pedro, o Carlão, eu, né, tanta gente. E agora a gente lançou há pouco tempo Quando Pouco é o Bastante. Saiu pela Box 95, um livro também de vários amigos. E agora, por último, que ainda vai chegar na Box na primeira semana de agosto, um livro sobre o fruto do Espírito, né? Sobre as virtudes. Nesse tempo de pandemia, a gente precisa exercitar cada aspecto ali do fruto do Espírito, né? Principalmente paciência, domínio próprio. A gente precisa, né, exercitar nisso, e a gente teve Inclusive tem uma série, né, de mensagens sobre o domínio próprio de vocês, né, lá da Sal da Terra, né?
A gente está numa série sobre o fruto do Espírito. Eu escutei agora recentemente a do pastor Daniel Guanais. Isso. Muito Ele é um dos escritores do livro. E aí a gente joia, pediu para ele joia. pregar na nossa série da igreja aqui. Gente, a gente vai colocar o link no feed desse episódio do Movimento Mosaico, né? O canal do YouTube, o Facebook, o Instagram, aí você fica à vontade para acessar. E também do livro. Para quem quiser adquirir o livro, clica lá para você comprar o livro. Então a gente vai colocar também o link. Eu acho que é importantíssimo aí. São livros bons, feitos com a galera massa, e feito com um carinho enorme. Isso aí eu tenho certeza disso. Ele pelo menos falou pelo menos 2 livros aí que estão na lista para ler. Mas aí, velho, o pastor Anderson fica dizendo, acho que é bom vocês lerem isso, vocês lerem isso. Aí, cara, ser seminarista, eu vou aproveitar aqui, ser seminarista de Anderson não é fácil, que o negócio é denso, velho. O negócio é, tá Chico e Rafa que escutam a gente, tá Eliel também que escuta a gente, são os 4 caras para confirmar, assim. É muita coisa, eu achei, pronto, hoje eu tava com ele, no dia dessa gravação aqui, pessoal, aí eu disse assim, olha, comprei 4 livros massa, que um desses livros, ele já tinha falado que todo cristão devia ler, que era o Drama das Escrituras. Ele falou há 3 dias. 3 dias ele falou isso. Ele falou 3 dias e aí eu fui e comprei, aí eu tô esperando chegar. Aí quando eu falo isso todo alegre, ele, olha pessoal, eu acho que tem 2 livros sobre pregação que vocês deveriam ler. Eu disse, poxa vida, eu disse, ó, dá um tempo, cara, eu tenho que ler 4 ainda, depois eu vou pra esse. Mas assim, é um cara de um volume e de uma intensidade, assim, e que é um amigo, é um amigão, assim, é um cara que eu tenho... Pensa. O Anderson parece ser um excelente amigo, né? Pelo menos o pouco que eu desfruto da amizade com ele, por causa da nossa distância, né, e tal, geográfica, mas assim, é sempre muito bom falar com ele, estar na presença dele, ele realmente parece ser um excelente amigo. Verdade, verdade. Vamos para dicas culturais. Eu acho que você falou de alguns livros, mas se você quiser estender para outras coisas, fica à vontade, meu irmão. Tá. Não, realmente eu quero reforçar. O Igreja Sinfônica é uma materialização do que a gente crê. É o esforço de 7 amigos que estão em realidade de igreja diferente. Então, por exemplo, um dos escritores estava pastoreando uma igreja de quase 3 mil pessoas. E tem um outro que pastoreia uma igreja de 50 pessoas. A gente tem pessoas de tradição como a IPB e a gente tem pessoas de movimentos independentes como eu. Então a gente tem homens clássicos como Guilherme de Carvalho, mas a gente tem também freestyle como Marcos Almeida, né? Então é uma expressão mesmo do que a gente crê. E o Ortodoxia Integral, ele não é sobre isso, né? Mas o próprio nome foi um trabalho de unidade. Foi naquela época que estava uma tensão muito grande entre o Mackenzie e o Missão na Íntegra, né, que era o trabalho da Missão Integral. E aí virou aquele embate da internet, na época que o Facebook bombava com essas coisas, e teve nota aberta de um para o outro. E aí a gente um dia pensou assim, falou, poxa, porque ambos os irmãos nos influenciavam muito. E a gente não conseguia entender aquilo. Eu falava, gente, eu sou filho dos dois, né? Eu sou filho dos dois lados. E aí a gente então teve essa ideia de trabalhar a Ortodoxia Integral. Foi um encontro e a gente reuniu o pastor Paulo Borges Júnior com Augusto Nicodemos. Tem uma resposta, porque foram 2 exposições e depois um fórum. Tem uma resposta deles nesse fórum que tem mais de 2 milhões de visualizações. É uma pena que não foi no nosso canal, a gente não monetizou nada. O trem viralizou, foi um recorte de uma pessoa que colocou no Facebook, depois começou a ter recorte no WhatsApp, eu sei, a gente nem mensura. Eu tô falando 2 milhões o que tem no Facebook, né? Mas o que rodou no WhatsApp a gente tem nem noção. Mas o fato é que esse livro vai dizer então do que todo mundo crê, tanto quem estava no Mackenzie na época, né? Hoje essa tensão diminuiu, mas tanto quem estava no Missão na Íntegra quanto quem estava no Mackenzie, né? São pessoas que creem na ortodoxia, creem na ortopraxia e creem na ortopatia, né? Que são a questão dos afetos, do espírito, né? Então o livro vai trabalhar essas 3 ênfases, né? Que uma vida equilibrada é uma vida apaixonada pela ortodoxia, centralidade das escrituras, inerrância das escrituras, amor pela palavra, mas também ortopraxia, né? Essa palavra que encontrando no nosso coração transborda, vai em direção às outras pessoas, acolhe, pensa reaproveitamento de água,
pensa sistema de energia solar, pensa o pobre, pensa um tanto de coisa. Mas ela também valoriza todas as experiências do Espírito Santo, né? A ortopatia. Então, são 2 livros que marcam muita gente. Sobre a amizade, tem um livro do C.S. Lewis que chama Os 4 Amores. E dentre esses amores, um que ele trabalha é o amor da amizade, né? E é muito legal de ler. E tem um livro também que eu estou aqui em mãos, que eu ganhei agora recentemente de um amigo, que é do José Tolentino Mendonça, que chama Nenhum Caminho Será Longo, para uma Teologia da Amizade. É muito legal também, eu ainda não li todo, mas o que eu estou lendo eu estou gostando. Ele pega várias histórias de amizade bíblica, né, como o clássico Davi e Jonatas, e ele vai trabalhando várias cenas de amizade. Parece bem legal, assim, até agora tudo que eu li eu estou gostando. Acho que é isso, eu não estou lembrando assim de um filme. Mas, cara, tu falou muita coisa. Falou coisa pra caramba aí, velho. Muita Tem dica. aquele filme, cara. Nossa, tem um filme que é daquele negro francês que cuida de um cadeirante. Os Intocáveis. Os Intocáveis. Nossa, filmaço. aquele filme é massa demais. Filmaço. Muito bom. Esse vale a pena também. Olha, eu quero indicar sobre o de amizade uma série que é de comédia. É uma comédia, meu Deus do céu. Olha, eu não sei nem por que eu tô assistindo aquilo ali. Mas a minha esposa olha pra mim e diz assim, eu começo a rir. E eu tô aprendendo com o Anderson a rir de besteira. Sabe? Eu tô aprendendo com o Anderson a rir de besteira. E, cara, assim, a série é besta, velho. E é muito assim, tem coisas que são sem graça mesmo. E eu começo a rir de tão sem graça. E minha mulher diz, eu não sei como tu tá gostando disso. Que foi indicação até do Júnior, que é daqui da equipe do Cuscuzcast, que foi o Brooklyn Nine-Nine. Ah, sim. Nossa. Eu assisti alguns episódios. Rapaz, e aí eu comecei a assistir o Brooklyn Nine-Nine por indicação dele num dia. E aí a cama é importante, é a indicação de um amigo. Num dia que eu tava muito estressado. E aí eu gosto do ator, o Terry Crews, né? Não sei se pronuncia. E eu vi lá no Netflix, eu disse, rapaz, eu vou ver. O Júnior me falou disso aqui, eu vou ver e olha, não deixei mais de assistir. E é bom demais, pra relaxar. Assim, é bom pra assistir. Achei que você ia citar o Friends. Que a minha esposa é apaixonada sobre amizade. Eu não sou tão apaixonado pelo Friends. Vai um bocado de gente me matar aqui, mas eu não sou. Minha esposa gosta. Não, eu também não. Mas a minha esposa tem o box. ela antecipa as falas dos personagens. Tem uma galera aí. Inclusive, gente, eu quero pedir perdão se você está ouvindo aí barulho de crianças, mas é porque esse horário das 17 até às 18, 18 e pouco, que a gente está gravando aqui, é o horário do recreio aqui das crianças, né? Então, sem problemas, casa de família. Sem problemas. Olha, a gente já teve aqui situações bem, bem engraçadas também aqui, de menino que a gente bateu um papo agora há pouco com algumas semanas com o pastor Carlinhos Queiroz, e de repente o neto dele, no meio da conversa, disse assim, e eu disse, eu não vou tirar da edição. Ele chegou e disse assim, vovô, eu pisei no cocô da galinha. E a gente falando sobre simplicidade, e ele disse assim, tá vendo, muito gente? Bom. Simplicidade é isso. Ele mesmo já pegou um gancho e já falou, eu disse, meu irmão, eu não vou tirar isso. Isso foi muito bom, foi muito interessante. O Carlinho é muito especial. Eu tenho uma história com o Carlinho aqui em Goiânia, inclusive nessa casa que eu tô morando aqui agora. Antes não era eu que morava aqui. Mas que a gente começou um café da manhã na sala e ele se transformou em lanche da tarde. A gente ficou no mesmo lugar das 9 da manhã até umas 5 da tarde. A gente emendou o café, almoço e o lanche em conversa. O Carlinho é muito especial mesmo. Nossa, rapaz. Pois é. Gente, a gente vai... Eu só quero agradecer a presença. Muito obrigado. A gente pode te convidar outras vezes, meu irmão, para falar sobre várias coisas. Então tá massa. Então tá massa. Ótimo. Deus abençoe, assim, para mim, eu particularmente, assim, Deus me deu a oportunidade de conversar com você e de confirmar tudo que eu já achava de você, meu irmão, só nas suas mensagens. Sério mesmo. Amém. Viu? Que bom. Sério mesmo. Graças a Deus, sim. Louva a Deus pela sua vida, meu irmão. Deus já usou muito a você, ao pastor Marcos Rocha. E pastor Marcos Rocha chorava numa gravação de feed de podcast e eu chorava do outro lado, ouvindo a mensagem. Que legal. Eu sou um chorão que nem ele.
viu? Então eu quero também terminar esse bate-papo declarando amor a alguns amigos. Eu tenho alguns, mas tem alguns assim especial que nesse momento tem sido importantíssimo para mim. É o Júnior, da equipe do Cuscuzcast, ele vai editar isso aqui e Júnior, eu não quero que você corte isso. Você não vai cortar isso. A minha esposa, Renata, meu pai, Ediel, a minha mãe, Márcia, eu tenho que falar essa galera. Eu tenho que falar aos meus amigos assim, eu vou falar até zoando do sotaque dele. O meu parceiro de missão, Anderson, né? Que às vezes a gente se estressa, mas é ótimo ter os estresses. É ótimo, porque a gente tá querendo fazer a coisa andar legal. Chico, que é um seminarista lá da nossa igreja, que é o cara que eu tenho mais amizade ali da equipe, que é de 20 anos. Olha, e já falou aqui no episódio. Com um seminarista, incrível. A gente tem amizade. Pois é, olha pra aí, que é isso. Né? O Rafa, né? Que, por quem eu cheguei no Farol através do Rafa. Né? Então, é outro seminarista, outro amigo. Eliel, né? Que chegou agora também na equipe. Pastor Maica, que é pastor também da nossa equipe. Né? São caras assim que Deus tem falado muito no meu coração através da amizade deles. E também o Alex, que já fez parte da nossa equipe aqui do Cuscuzcast, também um grande amigo também, pessoas que eu tenho um carinho muito grande e eu não posso deixar de falar desses caras nesse momento que eu estou passando. Então, queria agradecer a Deus pela vida de vocês, que eu sei que vocês escutam. Se vocês não escutarem, vocês vão levar uma pisa minha. Né? Mas tá certo. Meu irmão, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma alegria, uma conversa boa. Eu acho que eu falei demais, mas não parte. Falou, meu irmão, não falou. O bate-papo foi maravilhoso, maravilhoso. Gente, a gente tá encerrando o Cuscuzcast episódio 47. Não deixe de indicar, eu acho que esse episódio, esse assim como os outros também, mas é um episódio importantíssimo para indicar nesse momento. Falar sobre amizade, porque é intencional, é uma amizade com equilíbrio vindo do Espírito Santo, né? E é muito bom isso. Deus abençoe, um beijo para todos vocês e cuidem uns dos outros. Tchau, tchau. Esse podcast foi produzido por